A gente está ao vivo agora com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que está nos Estados Unidos, está em Washington. Ele faz parte da comitiva de senadores que foi para os Estados Unidos para tentar articular mudanças ou articular o fim do tarifaço imposto pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros. Senador, bom dia, né? Bom dia para o senhor. Bom dia. Obrigado, bom dia, Josias. Obrigado por ter conseguido um tempo para falar conosco. Como é que o senhor avalia a visita da comitiva dos senadores aos Estados Unidos? Deu algum fruto? Vocês tiveram resultado? Algum impacto? Conversas com parlamentares democratas e republicanos? Como é que foi a situação? Como é que o senhor analisa a situação? E também se o Eduardo Bolsonaro atrapalhou muito? Bom, primeiro, o Eduardo tentou, mas não conseguiu, né? Felizmente, os canais oficiais foram mais efetivos do que os canais do deputado Eduardo Bolsonaro. Com relação à viagem, eu acho que, do ponto de vista nosso, foi muito bom, porque a gente passou a compreender quais são as motivações que o governo americano, o atual governo americano, de Donald Trump, tem por trás desse tarifaço. Né? Não se trata de questão comercial. Eu quero aqui, Sakamoto e Josias, dizer uma coisa que foi dita por todos os interlocutores com quem nós mantivemos contato aqui nos Estados Unidos. Todos acham uma ação sem explicação, não tem uma explicação lógica, não é racional. Todos usaram praticamente a mesma frase, não é racional. Alguns disseram que o Brasil é o exemplo do que os Estados Unidos deveriam ter de parceiro comercial, ou seja, é um país que tem déficit na balança comercial. Então, essa questão ela não é comercial. Disseram também que não é correto o uso de tarifa como arma política para atingir ou para obrigar o país a fazer coisas que não cabe, ou seja, interferindo na soberania do nosso país. Então, isso tanto foi dito por parlamentares democratas como pelo parlamentar republicano com quem nós estivemos ontem no final da tarde. Então, para nós, foi muito importante porque ficou claro que o que está em discussão é o reposicionamento que este governo de Donald Trump quer dar aos Estados Unidos, que é voltar a ideia ou reeditar a ideia de que o mundo é bipolar. Os Estados Unidos está num polo e o resto, ou seja, quem não estiver com os Estados Unidos, que estiver de outro lado, que não tiver adesão irrestrita e a crítica ao governo americano atual, está contra os Estados Unidos. Ou seja, depois de mais de 40 anos de um mundo globalizado, de um mundo multipolar, onde os países... a questão comercial, econômica foi central para a reconexão dos países no mundo, buscando oportunidades de comércio, de desenvolvimento econômico, de suprimentos, de integração econômica e até monetária. Agora, o governo americano atual quer jogar tudo isso na lata do lixo para restabelecer a sua hegemonia e reassumir um polo global, onde ele é este sol, né? Portanto, o que está para nós, isso foi muito importante, ficou muito claro, tem nada a ver com comércio, tem a ver com a posição política dos Estados Unidos. Olha, senador, os senhores estiveram aí, pelo que se soube, com 8 parlamentares americanos, a grossa maioria da oposição, democratas, né? Havia um republicano que é visto pelo seu próprio partido, o partido do Trump, como uma espécie de dissidente pelas votações, pelos votos dele no parlamento, né? O que eu queria lhe perguntar primeiro, essa contabilidade, o conjunto de parlamentares com os quais os senhores conversaram, é isso mesmo? 8, um apenas republicano? Segundo, qual é a capacidade
da oposição democrata de reverter eventualmente alguma sanção que o Trump venha a impor ao Brasil. Parece restrita a capacidade da oposição hoje nos Estados Unidos, né? Olha, Josias, é muito restrita, porque todas as decisões elas estão centradas na Casa Branca. Nem os ministros, nem as secretarias, como eles chamam aqui, os departamentos responsáveis por comércio exterior, por relações internacionais, tem muita relevância nesse contexto, né? É o presidente Donald Trump e alguns assessores que decidem e que fazem. Ou seja, não há como reverter essa situação, considerando que o presidente tem total autonomia. Inclusive, aqui é muito claro que os Estados Unidos, o poder discricionário do presidente é muito maior do que no Brasil, por exemplo, e outras democracias, né, que é muito mais centrado no presidente, e o costume aqui é que foi moderando essa atuação e a busca de uma posição mais dialogada, mais legitimada, foi o que foi modelando os limites do presidente americano, mas a lei confere a ele uma discricionariedade muito grande. Então não tem o que fazer. O que nós temos que fazer neste momento, se preparar para enfrentar esse tarifaço. Com certeza vai gerar, e todos falam isso, que o caminho vai ser a pressão que isso vai gerar nos consumidores americanos, no eleitor americano. Também foi dito que o presidente, não só pelos parlamentares, porque nós não conversamos só com parlamentares, nós conversamos com representantes de agências que fazem pesquisas de opinião aqui nos Estados Unidos, em agências importantes que fazem pesquisas o tempo todo, com a embaixada que está dialogando, com o setor empresarial americano que compram do Brasil, que se abastecem com produtos brasileiros para a indústria e para o mercado consumidor. Ou seja, nós conversamos com vários setores e conversamos, sim, com esses 8 parlamentares, sendo 6 democratas, uma deputada que é líder democrata e um senador republicano, que de fato tem divergências com Donald Trump, mas mesmo os que nós conversamos que são democratas, fazem a leitura, eles têm relação com os outros e fazem uma leitura igual a que eu estou colocando aqui para você, de que todos entendem que não é uma questão comercial, é uma questão política que está por trás e de um modo de pensar que o governo americano tem sobre como deve ser o mundo. Isso ficou claro também, né? Alguns colocam claramente que para o Brasil ficar bem, o Brasil tem que negar as suas relações comerciais construídas ao longo dos últimos 40 anos, né, dos últimos 30 anos, mais especificamente, com o mundo, inclusive com a China. Você imagine o Brasil ter que abrir mão das suas relações comerciais com a China, sendo que a China é mais de 100 bilhões de comércio exterior, porque há uma exigência do governo americano, ou coisa do tipo. É nessa linha que nós estamos. Senador, eu sei que o senhor falou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro ele não conseguiu atrapalhar a realização das reuniões, né? Mas ele tentou, né? Ele tentou bastante, ele falou que ia estar o encalço de vocês, inclusive alguns seus colegas tinham dito para a imprensa que preferiu não antecipar a agenda exatamente para não dar chance para ele chegar lá e criar algum embaraço. Eu queria que o senhor analisasse isso. Como é que o senhor vê essa atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e de parte, inclusive, dos aliados políticos dele, neste momento, né, em que uma missão de senadores da direita e da esquerda, bolsonaristas, não bolsonaristas, petistas, não petistas, foi tentar ajudar a resolver o problema nos Estados Unidos? Bom, primeiro, o que o Eduardo e o que a família Bolsonaro está fazendo é irracional, né? Primeiro, como é que você defende que o Brasil seja sobretaxado
por conta de um processo individual do Jair Bolsonaro, que sofre um processo, todos sabem o que aconteceu aqui no Brasil, e eles trabalham isso como uma questão para impor punição ao Brasil com tarifas de 50%. Então, aí já começa todo... Eles não têm nenhum tipo de compromisso com o Brasil, com a economia, com o setor empresarial, com a nossa soberania, ou seja, não tem o que discutir. Ele tentou e impediu que alguns senadores republicanos pudessem estar interagindo com a nossa comissão. Ele atrapalhou na medida do possível. Mas o que eu quero dizer é que, apesar do esforço que ele fez para impedir que parlamentares do partido dele, de parlamentares de todos os partidos que vieram aqui para interagir, compreender, esclarecer a situação do Brasil, quem é o Brasil, para onde o Brasil está caminhando, né? Ele passou o tempo todo tentando obstruir e atrapalhar. Isso é fato, isso é uma situação que o Brasil está vendo, o Brasil precisa ter clareza disso. Está claro que a família ela está submetida a essa visão política que o Trump representa, ou seja, antes os Estados Unidos, depois o Brasil, o símbolo para eles é a bandeira americana, é o governo americano, são os interesses americanos, porque ideologicamente eles se alinham a essa nova visão, ou a essa visão que está crescida agora, representada pelo Donald Trump. Eles têm essa adesão ideológica, e o Brasil passa a ser um mero detalhe e que tem que se agregar a isso, ainda que isso seja um custo de desemprego, de redução da nossa atividade econômica, de nós não termos perspectiva de ter autonomia em comunicação, em telecomunicação, ou seja, em infraestrutura, em novos mercados, porque essa ideologia aponta para este caminho. O Brasil viver uma restrição de crescimento e ficar atrelado, porque é o interesse do governo americano, que é o interesse ideológico e dessa ideologia que hoje prevalece e que eles defendem, e por isso o Brasil é um mero detalhe. Então, essa é a realidade, Sakamoto. Agora, há uma expectativa no Brasil, senador, de que, a partir de declarações feitas pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, de que poderia haver alguma exceção ou outra. Ele, embora não tenha se referido ao Brasil, fez uma declaração ontem, numa entrevista, dizendo que produtos alimentícios produzidos em outros países e que não são cultivados nos Estados Unidos podem ter até tarifa zero. Aí mencionou café, que é um dos produtos que mais exportamos para os Estados Unidos, mencionou manga também, que é outro produto que exportamos muito para os Estados Unidos, né? Os senhores, nas conversas que tiveram, vislumbram essa perspectiva ou não tiveram informação que permita ter segurança a respeito dessa hipótese de serem abertas algumas exceções? O senador Christopher, do estado, eu acho que é do Delaware, ele colocou claramente que o caminho para o Brasil não é Washington para fazer essa negociação. O caminho para o Brasil é Nova York e buscar os governadores que importam produtos brasileiros. Ele colocou claramente que, inclusive o senador republicano também colocou claramente que com o tempo as tarifas elas vão cair para um patamar de 10%, 15% ou até zero, de acordo com o interesse do governo americano. Então, e de acordo com o que isso vai impactar na opinião pública aqui nos Estados Unidos. Então, é claro que daqui a 60 dias, talvez antes, haja uma redução de tarifa de acordo com os interesses do governo americano, e que isso eu acho que foi muito claro e claramente colocado por senadores e por representantes de segmentos de empresários que importam do Brasil. Desculpa.
Perdão, eu tô com a garganta super seca. Mas, senador Rogério Carvalho, eu queria agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui no All News, primeira edição. Obrigado por ter reservado um tempo para conversar conosco a partir de Washington, né? E boa sorte no retorno. Obrigado, Sakamoto. Um abraço, Josias. Mas é isso, viu? Obrigado, nós não senhor. podemos, só tem uma coisa, nós temos que ter paciência e preservar a nossa soberania. Essa, na minha opinião, é o que a gente sai daqui com clareza. Ter muita paciência e preservar a nossa soberania, porque os ataques virão e serão fortes. Perfeito. Obrigado, senador. Bom dia.